A gente vai ter a honra da apresentação da Juliana Crepaldi, que é a coordenadora executiva do CTIT da UFMG e vice-presidente do Fortec. Antes de mais nada, queria divulgar para vocês o programa Empreendedorismo Fiocruz agora está nas redes sociais, no Instagram como @empreendedorismo Fiocruz, no LinkedIn também pelo mesmo endereço. Então sigam lá, ficam atentos, ali vão ter muitas informações sobre editais, eventos na área de inovação e empreendedorismo científico. Em breve o programa também vai estar lançando o edital para os pesquisadores da Fiocruz participarem da próxima rodada do programa Empreendedorismo. Então fiquem atentos às redes sociais, que ali vai ter muita novidade. Então, só recapitulando como é que é o esquema aqui dessa aula. Primeiramente, a Juliana vai fazer a apresentação em torno de 40 minutos, 1 hora mais ou menos, e depois a gente abre para o debate. Então, eu peço que vocês abram a câmera, se apresentem, façam a pergunta direto para a Juliana, para realmente criar um ambiente ali de debate e network. Isso está sendo muito bacana nas nossas aulas, e é justamente o objetivo dessa live, que é criar um canal institucional para discutir o tema empreendedorismo científico na instituição. Então, eu passo a palavra para a Celeste, para dar boas-vindas, e depois está contigo, Juliana. Muito bem. Bom dia a todos os parceiros da Fiocruz, externos, a nossa queridíssima palestrante, Juliana. Você não imagina a emoção de ter você aqui conosco hoje. Eu nem me lembro se você participou da primeira Repict lá em 97, que ano você chegou, mas você foi presença constante. E então te conheço desde criancinha e virou essa gigante hoje, referência no debate da gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia nas ICTs. Então, é uma honra para nós contar com a sua presença hoje, falando de um dos assuntos que é muito importante para nós na Fiocruz, no estágio que a gente está para lançar um edital, onde a gente espera ter uma comunidade de pesquisadores, gestores motivadas a empreender. Então, acho que a sua fala veio na hora certa. Acho que os astros, para mim, estava retardando um pouco a sua vinda aqui, mas eu acho que foi na hora certa. Então, muito bem-vinda, e é isso. Bem-vinda a todos, muito emocionada também. A gente tem um público sempre muito qualificado, e a cada ano chega gente nova, e hoje, bem-vindo a todos mesmo que estão aqui presentes, mas eu destaco aí o Davi Salles, que é uma referência, onde a gente lá, 30 anos atrás, sei lá quantos anos, Davi, a gente já interagia e aprendemos bastante aí juntos nesse processo. Então, é isso. Vai lá, Juliana. Já está comigo, então, aqui a palavra? Está. Contigo, Juliana, só pedir para você se apresentar antes de começar, para quem não te conhece ainda, te conhecer melhor. Claro, com certeza. Eu só vou deixar aqui já compartilhado, para ficar com isso pronto. Vocês vão me falar se deu certo. Deixa eu colocar em tela cheia. Deu certo, né? Tá certíssimo, tá ótimo. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não vejo vocês mais, será? Tá, mas então, bom dia, pessoal, prazer estar aqui com vocês, receber esse convite, tão generoso aí da Fiocruz para falar sobre esse tema, que, como a Celeste falou, é um tema quente, não só para a Fiocruz, mas para o Brasil, de maneira geral. Agradecer muito, o convite aqui na pessoa da Celeste. Há quanto tempo, Celeste, a gente se conhece, como você brincou aí desde criança, mas não era, tão criancinha assim. Mas a Celeste sempre foi referência para mim, na minha trajetória. Eu atuo no campo da inovação há muitos anos já, 20 anos na UFMG, no Núcleo de Inovação Tecnológica, CTIT. A minha formação é jurídica, eu formei em Direito, depois eu fiz meu mestrado em Direito Internacional Público, na área de Propriedade Intelectual e Inovação, e em 2020 eu defendi meu doutorado em Inovação Tecnológica com o tema de alianças estratégicas para formar ambientes promotores de inovação. Tem tudo a ver também com o tema que a gente vai conversar hoje, porque nesses ambientes promotores de inovação, um dos objetivos é fomentar empreendimentos de base tecnológica a partir do conhecimento de universidades e centros de pesquisa, as nossas ICTs. Então, totalmente atrelado ao que a gente vai falar hoje.
Então, agradecer muito, né? Uma alegria para mim participar, né, aqui com vocês. A gente pode combinar de ser dinâmico, tá? Vocês podem, por favor, eu vou fazer a apresentação, mas eu acho que o mais importante, né, do que a fala é o debate, né? A gente trocar experiência aqui, porque é um tema que também na UFMG, né, apesar da UFMG já ter consolidada ou consolidando ao longo do tempo, né, as suas práticas na inovação, na gestão da propriedade intelectual, e também agora, né, com um foco muito grande em criar arranjos mais estruturantes e um ambiente, né, mais amigável para que a inovação aconteça, também com a participação, né, do nosso corpo de pesquisadores da universidade. A gente está num processo de aprendizado, né, e esse tema que a gente vai conversar aqui, ele é quente para a UFMG também. A gente tem discutido muito, né, sobre esse assunto, temos novidades no âmbito da regulamentação do Brasil sobre a inovação com o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, mas, por outro lado, né, embora a gente tenha tido aí alteração em 2016 e depois regulamentação em 2018, o tema, né, da participação do pesquisador, né, com servidor público de empreendimentos de base tecnológica ainda não é um tema que a legislação trouxe clareza sobre ele, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que já avançou, né? Mas o que ainda na legislação não avançou e que cabe, então, agora uma prática, né? Uma discussão importante nas nossas instituições, dentro do contexto das nossas políticas de inovação, para a gente ter, então, como avançar, né? Nesse empreendimento de base tecnológica que tem a participação de capital intelectual do nosso corpo de pesquisadores. Temos novidades, como eu falei, sobre esse assunto, não na lei, né? A lei não foi alterada nesse ponto, apenas para transferência de tecnologia, a gente vai conversar aqui, mas teve uma publicação, um trabalho muito importante, né, feito em parceria pela CGU e pela AGU, uma cartilha que foi lançada no ano passado, sobre o tema de conflito de interesses com recorte para a inovação, né? A gente vai falar um pouquinho também do que avançou com essa cartilha. Pessoal, antes de entrar, né, nesse tema propriamente, eu trouxe uns slides aqui, não vou ficar muito presa a eles não, mas é só para orientar aqui a nossa conversa. Por que é importante, né? Antes de entrar, né, no tema de conflito de interesses, participação do pesquisador em empreendimentos de base tecnológica, por que é importante a gente discutir isso, né? E para que a gente precisa discutir isso? Então, assim, na trajetória das ações da UFMG, a gente sempre faz, né, essa discussão, a gente tem que resolver com prática, né, as demandas que vão chegando, a gente tem que colocar a mão na massa para resolver, mas é muito importante que a gente pare um pouquinho para refletir, né, de uma maneira mais abrangente o porquê e para que ter essa iniciativa nas nossas instituições é tão importante, né? Então, só eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir nesse sentido, trazendo um pouquinho mais de contexto, né, para a nossa conversa. Quando a gente fala do papel da ICT para o Sistema Nacional de Inovação, a gente tem várias contribuições possíveis, né? Então, estão aí no slides. A gente tem aporte de soluções tecnológicas, né, de alta qualidade produzida pelas nossas instituições científicas e tecnológicas do Brasil, né, que tem densidade tecnológica, né, a partir de pesquisas importantes, né, grupos de excelência de pesquisas em nossas instituições. As nossas instituições, de maneira geral, atuam em campos tecnológicos estratégicos para o Brasil, né? Por isso que esse slide traz ali, né, que a importância de uma ICT para o Sistema Nacional de Inovação ela está alinhada, né, uma Juliana, política. Oi? Eu vou te pedir um tempinho, que acho que a gente está com um problema técnico, está todo mundo reclamando Sim. que os slides estão fora de foco, a sua voz está picotando um pouco. Eu acho que pode ser a sua internet, não sei se todo mundo desligar a câmera aí também, Celeste, você ver se melhora um pouco. Tá, os slides, eles estão aparecendo, tá passando quando eu passo? Melhorou agora. Se você Agora ficou bom. Agora já piorou novamente. Piorou a internet, eu acho que está... Você acha que a minha internet pode estar? Que pode ser algo nesse Será sentido. que eu mudo a banda aqui? Sai um pouquinho e tento resolver isso aqui? Vamos fazer isso, gente? Peraí, só um minutinho, tá? Tá bom. Deixa eu tentar resolver aqui.
Engraçado que o sinal para mim tá bom. Já volto, só um minutinho. Anderson, talvez uma sugestão dela te passar a apresentação e você... Vou fazer agora, estou falando com ela aqui. Obrigado. Imagina. Anderson, vou fazer isso então. Você está me ligando para pedir, né? Espera aí que eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Só um minutinho. Chegou? Uhum. Vou só abrir tá, aqui agora. Então, enquanto ele está abrindo a apresentação, então, pessoal, a importância, né, das nossas instituições para o contexto do Sistema Nacional de Inovação atrelada a uma política industrial, né, que a gente precisa ter uma política industrial, inclusive agora, né, com a NIB, com as orientações que a gente tem. As nossas competências, as nossas áreas de excelência, elas podem e devem, né, contribuir para a execução das nossas políticas de inovação industrial do país. E quando a gente fala, e essa reflexão, né, vou falar muito a palavra reflexão aqui na nossa conversa, que a gente tem feito quando a UFMG, né, ou uma Fiocruz, ela participa desse movimento, né, e essa live ela é organizada por essa iniciativa na Fiocruz de empreendedorismo inovador, tem um papel fundamental que é trazer densidade, né, barreira tecnológica para esses empreendimentos a partir desse conhecimento de excelência que a gente produz, né? Então, nós temos no Brasil, e é extremamente importante, né, nos últimos tempos, um movimento em relação ao empreendedorismo que tem, né, tecnologia dentro do seu modelo de negócios, incubadoras, venture capital, né, as aceleradoras. Então, a gente tem uma série de iniciativas no Brasil nesse sentido, né, importantíssimo, né, para a criação aí das startups com soluções tecnológicas para o Brasil avançar, né, nos campos aí, tecnológicos. Mas, quando a gente fala do papel de uma ICT para esse contexto, é importante que a gente pense, né, qual contribuição que a gente pode fazer para, de fato, né, conseguir aportar barreira aí, trazer uma barreira tecnológica para esses empreendimentos. Então, essa densidade que as nossas tecnologias têm, né, que qualquer tecnologia tem, né, já de partida o elemento risco. Obrigada, Anderson. Eu vou te falando, tá? Tá bom. Para passando aqui, mas pode ficar nesse slide por enquanto. Pessoal, tá melhor? A voz também melhorou? Acho que... Deixa eu ver aqui os comentários. Sim, Juliana, agora tá ótimo. Então, perfeito. Acho que foi ótima solução. Então, quando a gente fala, né, desse tipo de participação e da relação jurídica e estratégica das ICTs para criar, né, e com empreendimentos de base tecnológica, primeiro que a gente está falando, né, de um outro termo que hypou agora, né, que é Deep Tech. Então, quando a gente fala de Deep Tech, o risco que já tem para qualquer tecnologia, ele ganha ainda outra proporção quando a gente está falando de Deep Tech. Né? Então, nesse contexto, né, quando a gente pega aí a cadeia, desde um conhecimento científico que foi gerado, a proteção por propriedade intelectual, né, uma transferência, uma negociação de transferência de tecnologia, e vários outros, né, quando a gente faz a transferência da tecnologia, vários outros desafios que o empreendedor tem que enfrentar, né, dentro de um contexto de uma Deep Tech. É muito importante que a gente tenha, né, dentro dessas empresas, desses empreendimentos, um capital intelectual, né, que seja apropriado, né, e que consiga fazer a absorção das nossas tecnologias de uma maneira mais fluida. Né? Então, tem vários estudos aí no Brasil que mostram o perfil das nossas empresas, né, dos nossos empreendedores, e que, embora a gente já tenha pesquisa, né, centros de P&D ou grupos de P&D, melhor assim colocado, dentro dessas empresas, ainda é no Brasil um movimento que a gente precisa trazer densidade, né, de ter nas empresas pessoas capazes de absorver, né, estou falando agora de capital intelectual mesmo, né, de pesquisa,
de receber e desenvolver tecnologias novas também nesses empreendimentos de base tecnológica. Então, o papel do capital intelectual, né, e eu fiz um levantamento, um estudo que a gente deve publicar em breve nesse tema, qual que é a importância, né, de ter um capital intelectual de um pesquisador dentro de um empreendimento de base tecnológica, dentro de uma spin-off. Né? Eu estou orientando uma aluna de doutorado, a UFMG tem um doutorado de inovação tecnológica, e a Natália Domingos, ela é uma colega, né, do direito também, e ela está olhando esse tema, né? De que maneira ter o aporte de capital intelectual em empreendimentos de base tecnológica é importante no contexto, principalmente, né, do nosso Sistema Nacional de Inovação, que é ainda considerado um sistema imaturo, né, de inovação. Então, Anderson, pode passar a próxima, por favor? Isso. Então, essas verticais da gestão, tá universidades aí, mas a gente pode, né, naturalmente ampliar, até vou mudar esse slide, para ICTs. Eu trabalho muito com essa tríade que está capital intelectual, tecnologia, né, infraestrutura de pesquisa. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com essa tríade, né, eles até brincam na UFMG, que é a tríade Crepaldi, né, então como que uma instituição, uma ICT pode contribuir com o aporte de conhecimento, né, ou de aporte qualificado, né, nos arranjos de inovação. Então, aqui, não só para o nosso tema, que é empreendimento de base tecnológica, mas de maneira geral. Né, uma ICT, ela tem... O que é a tecnologia? É o resultado da pesquisa do nosso grupo, né, do nosso corpo de pesquisadores ao longo dos anos, né, formando pessoas ao longo dos anos, pesquisadores de excelência em várias áreas do conhecimento. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um licenciamento que a gente fez de um nanoscópio, né, uma tecnologia disruptiva, capa da Nature, é um caso super interessante que a UFMG tem de transferência de tecnologia, e o grupo, né, o capital intelectual que tem ali foi formado, a gente fez esse levantamento há mais de 20 anos, né, os pesquisadores que estão à frente desse projeto. Então, o capital intelectual talvez seja o que a gente tem de mais importante, né, de mais caro, né, no sentido de importante para aportar em empreendimentos, em arranjo de base tecnológica, em empreendimento, não só em empreendimentos, mas em diversas formas que a gente pode utilizar, né, de parcerias da nossa ICT com o Sistema Nacional de Inovação. Então, é esse conhecimento acumulado ao longo dos anos. Por outro lado, a gente tem também, né, esse pilar que são as tecnologias, que é o quê? A materialização desse capital intelectual que foi sendo formado em nossas instituições por meio de ativos de propriedade intelectual, né? As patentes, know-how, software. Então, todo esse conjunto, né, de ativos intangíveis que são gerados a partir desse conhecimento, desse capital. E a gente tem também, extremamente importante, a infraestrutura de pesquisa, né? Que são, né, os nossos laboratórios, nossos centros de pesquisa, muitas vezes criados, né, gente, constituídos ao longo dos anos, com muito fomento público, né? FINEP tem o CTI Infra, tem várias iniciativas das agências de fomento que ajudam a formar esse nosso pilar infraestrutura, que é importantíssimo, né, para o desenvolvimento das nossas pesquisas, sem dúvida, né, naturalmente, mas também é muito importante para acesso, né, que a gente dê acesso também a essa infraestrutura de maneira organizada, né, claro, aos empreendimentos de base tecnológica, às empresas de base tecnológica. Né? Muitas vezes essas empresas não vão ter condições de replicar um grande centro, né, de um laboratório que a gente tem. Então, o Marco Legal de Inovação, inclusive, trouxe ali também, né, uma previsão hoje muito mais flexível, né, de compartilhamento dessa nossa infraestrutura para fomentar arranjos de inovação e também o nosso relacionamento com empresas, né, empresas que precisam, né, e que o acesso a essa infraestrutura seja importante para os seus modelos de negócio. Esses 3 pilares, né, como eu falei para vocês, está na minha tese, eu trabalhei bastante com isso, e agora a gente está expandindo, né, eu estou expandindo ainda minhas pesquisas sobre esse tema, sobre mais 2 pilares extremamente importantes. E foi muito interessante que a primeira vez que eu li sobre isso foi na Política de Inovação da Marinha, né, eu fiz um curso de capacitação para eles compartilharam comigo com um grupo de professores a política de inovação, e lá estava, né, além
né, de todas as ações ali dentro da política de inovação, eles colocaram esses dois termos, capital relacional e capital estrutural. Isso me chamou bastante atenção, né, e isso eu trouxe aqui para a gente discutir, né, esses outros dois novos pilares para expandir aqui essas verticais. Então, o que é o capital estrutural? É do que a gente está falando hoje, né? Os núcleos de inovação tecnológica, por exemplo, fazem parte de um capital estrutural, né? Que é o quê? Como organizar a nossa instituição para, assim como a gente tem os grupos de excelência, a gente precisa ter também excelência nos nossos modelos jurídicos, nas nossas práticas, né, de relacionamento, de formação desses arranjos de inovação. Então, é a forma em que a gente organiza nossas práticas para conseguir executar as nossas ações de inovação da maneira e com o peso, né, que a gente precisa ter. Então, a nossa live hoje, nossa conversa hoje é sobre empreendimento de base tecnológica, pesquisador dentro desses empreendimentos. Isso está dentro do contexto de um capital estrutural. A gente precisa ter muito bem formado nas nossas instituições práticas, orientações, diretrizes, documentação para cuidar desse tema, né, com segurança jurídica, sem esquecer da estratégia. Aqui tem umas outras coisas dentro desse slide. Tá aí, olha, Celeste, Nitimista, você sempre briga comigo, né, com esse nome, e ficou aqui no slide, tinha que ter mudado, que é a estrutura que a UFMG tem hoje, né? Não briga não, finge que você não está lendo, tá, Nitimista? Vamos pensar em nit híbrido aqui, vou mudar. E aí, por que está assim? Porque a gente desenvolveu com a Fundep, também a partir dos avanços do Marco Legal de Inovação, uma estrutura hoje para rodar o nosso núcleo de inovação em parceria com a Fundep, né? Então, é um contrato de gestão que a gente tem com equipe tanto de servidores da universidade como contratados pela Fundação para atuar nas ações do NIT e ajudar nesse capital estrutural da UFMG, né? A gente formar, né, e organizar esse capital estrutural da UFMG. Então, dentro dessa configuração hoje que a gente tem para a CTIT, tem profissionais, por exemplo, que cuidam desse tema que a gente está falando, né? Então, dentro da nossa assessoria jurídica, contratada dentro desse contexto, dessa lógica aqui, do NIT formado junto com a Fundep, a gente tem pessoas que estão desenvolvendo um trabalho junto com o setor de parcerias da UFMG, junto com a nossa incubadora de empresas, para atender a esse tema. E aí, pessoal, para andar aqui, né, um pouquinho mais rápido, o capital relacional, que é o que a gente está fazendo hoje, né, trocando experiência, como que a gente eleva a nossa instituição para o Sistema Nacional de Inovação, né, tanto internamente, esse capital relacional é importante, com os nossos pesquisadores, nossos alunos, mas também, né, para fora da instituição, né, com os agentes que formam o nosso Sistema Nacional de Inovação. Anderson, pode passar, por favor? Então, passando bem rápido aqui, né, a gente tem, e quando a gente está discutindo esse tema, está aqui NIT, mas a gente pode colocar como um ecossistema nacional, ecossistema interno de inovação. A gente começou muito, né, a Celeste lembrou aí da Repict, né, depois Fortec. Então, quando a gente, e falando um pouco da minha trajetória também, né, nesse tema, eu comecei muito a minha trajetória de formação aprendendo a fazer uma boa gestão de propriedade intelectual, né, redigindo as patentes, depois avançando isso, como que a gente protege com melhor estratégia essas patentes, quais tipos de estudos que a gente precisa fazer para expandir a proteção dessa patente para fora do Brasil, se for o caso. Então, a gente começou muito nesse tema, transferência de tecnologia e parcerias, né? Também, então não basta apenas ter API, a gente tem que usar essa propriedade intelectual para promover conhecimento, para promover a inovação. E essa função que a gente tem, tá aí, NIT Empreendedor. Aprendi esse tema com o MCTI, em um dos eventos do Fortec, que a gente teve lá em Cuiabá. Eles falaram, olha, a gente precisa de um NIT empreendedor. E aqui o empreendedor é no sentido amplo, tá, pessoal? É um NIT que desenvolva todas aquelas ações que a gente mostrou ali, que a gente conversou sobre o slide anterior. A gente também precisa empreender nas nossas práticas, né, internas, avançar nas nossas práticas. Então, a palavra empreendedor aqui está nesse sentido. A gente tem um para casa importante também de conhecer, estudar, avançar e propor práticas para a gente conseguir fomentar os nossos resultados de inovação nas nossas instituições.
Anderson, pode ir, por favor. E aí, dentro desse contexto, né, a gente tem, claro, a gestão estratégica da PI, o que a gente está falando aqui também, né, que é ter uma competência e estratégia para a gestão da inovação em Deep Tech, e isso passa naturalmente pela relação da nossa ICT com spin-off, né, porque as spin-offs, eu não sei os resultados aí da Fiocruz, mas eu vou mostrar para vocês aqui de um estudo que foi feito por um aluno da UFMG, que estudou as spin-offs da UFMG, e a gente viu a importância, a força que spin-off tem, né, para alavancar transferência de tecnologia em Deep Tech na universidade. Né? Então, a gente foi desenvolvendo inteligência competitiva e ainda temos esse para casa, tá? Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Negocial, tecnológica, sair um pouco do foco de ter apenas, né, relações pontuais no modelo linear com as empresas, mas mais estruturantes, arranjos mais estruturantes, como o caso das alianças estratégicas, que eu também vou mostrar para vocês, formação de spin-off, e a gente precisa, para fazer tudo isso, 3 pilares, talvez muito mais do que isso, mas vamos tentar falar aqui desses 3, que é uma competência técnica, jurídica e comercial. Então, quando a gente está falando de qualquer movimento dentro da nossa instituição em relação à inovação, a gente precisa pensar com esses 3 olhares aqui. Né? Então, eu estou fazendo uma transferência de tecnologia. Que tecnologia é essa? Né? Então, do ponto de vista técnico, quais são as forças dessa tecnologia? Quais são as possibilidades, né, de expansão dessa tecnologia nos modelos de negócios das empresas? Jurídica, a limitação para a transferência dessa tecnologia? Tem instituição cotitular? Tem, como é que está a proteção, né, desse ativo no INPI? E a comercial, né? Qual que é o contexto? Quais são as tecnologias concorrentes dessa tecnologia? Qual o grau de maturidade? Como que a empresa vai aportar? Né, qual que é o risco que a empresa comercialmente, tecnicamente, está assumindo a partir dessa transferência de tecnologia, e também esses 3 pilares nas nossas ações de empreendedorismo, de fomento ao empreendedorismo. Pode passar. Então, pessoal, para tudo isso, né, a gente precisa ter uma política de inovação forte nas nossas instituições. Isso né, a inovação é uma das missões das nossas CTs. A política de inovação ela é uma forma de materializar o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. A gente pode vincular isso, né, e deve vincular, assim está na lei, as políticas do Estado, né, em relação a missões na área de inovação e de avançar, né, nas fronteiras aí, não só do conhecimento, mas também de soluções tecnológicas. Pode passar. Um dos pilares que a gente tem, e aí essa política de inovação, a gente tem que pensar nela na perspectiva não só de regramento, tá? Então não é só copiar o que está na lei para essa política de inovação. A gente precisa fazer uma discussão importante nas nossas instituições para conectar a nossa política de inovação com o DNA da nossa instituição, com a história da nossa instituição, né? A gente fez um trabalho de muito tempo na UFMG para a redação da nossa política, nesse sentido de que ela não é regramento, mas ela é também policy, né? Ela é estratégia. Onde que a gente quer chegar com essa política? O que a gente precisa aperfeiçoar nas nossas práticas para ter uma política forte de inovação? Então, ela é composta, né, a política, por esses 2, policy e regramento. Né? O regramento é o como que eu vou fazer. Né? Aí é a parte mais jurídica, mais legal, normativa da política de inovação, que deve, com certeza, né, ela deve expressar essa policy que a gente pretende quando faz, né, as nossas políticas de inovação nas nossas instituições. Pode passar, por favor. Então, agora a gente vai falar de causos, tá? Falando aqui no bom mineirês, trazendo a perspectiva para vocês de empreendimentos que a gente teve participação de pesquisadores e casos de sucesso para a gente conversar aqui. Esse primeiro caso, né, não sei se vocês viram a divulgação dele, do ponto de vista estrutural, viu, pessoal, e daqueles 3 pilares técnico, jurídico e comercial, demandou bastante da universidade ao longo dos anos, né? Então, a gente tem uma spin-off que foi gerada a partir do Departamento de Ciências da Computação da UFMG,
Essa spin-off, ela trabalha com inteligência artificial, né? Muito antes da inteligência artificial ter ficado, né? Mas aí dentro do nosso dia a dia, e mais para a população em geral, né? Conseguindo alcançar mais o tema, a Kunumi já trabalhava, né? Com esse tema de forma transversal, né? Então, ela trabalhava com algoritmos de inteligência artificial para predição de riscos na área da saúde, na área da construção civil, e a UFMG, dentro dessa empresa, tá, tem pesquisadores da universidade como sócios da empresa, mas aí a gente tinha uma situação em que os pesquisadores, eles já estavam, né, num momento aí da carreira de aposentadoria, então eles saíram da universidade, como é um caso mais antigo, sem, né, as orientações e avanços que eu vou compartilhar aqui com vocês, eles poderiam estar ali, né, na Kunumi, porque eles já estavam, né, numa posição de emérito na UFMG. Mas ela foi composta por pesquisadores e empreendedores, né, que acreditaram aí no projeto, e a Kunumi foi desenvolvendo, a gente desenvolveu com eles um modelo em que a UFMG teve, né, participação como usufrutuária das ações da empresa. Então, em troca do aporte de tecnologias na universidade, a gente, ao invés de negociar o modelo tradicional de royalties, ou taxa de acesso, a gente negociou participação acionária na empresa, mas participação acionária entre aspas, porque foi um modelo de usufruto de ação, né? Então, a empresa gravava em favor da UFMG, num percentual que foi valorado pela nossa equipe de valoração, a participação acionária, né, da universidade dessa maneira para pagar a PI, tá? O aporte de PI. Essa empresa foi comprada pelo Grupo Bradesco no ano passado, então a gente teve o primeiro caso, acho que da UFMG com certeza, mas acho que no Brasil de exit, né? Então a UFMG, o Grupo Bradesco comprou também nessa aquisição a parte que cabia à universidade, na empresa, né, no usufruto de ações da empresa. Já recebemos essa parte, né, já foi paga para a universidade, e hoje a Kunumi continua existindo na área de inteligência artificial e desenvolvendo projetos ainda com a UFMG. Então, a gente tem, além da transferência de tecnologia, a Kunumi tem 2 laboratórios em parceria com a UFMG, dentro do Departamento de Ciências da Computação, que continua tendo, né, essa parceria contínua aí para desenvolvimento de soluções em IA. Trouxe esse caso porque não só ele é diferentão, né, por causa da forma de participação que a gente teve na empresa, usando também os avanços do marco legal, mas porque a gente tem um empreendimento com capital intelectual da universidade, né, ajudando, né, a fazer a transposição, então, do conhecimento do lab, do laboratório, para a empresa, né, para o empreendimento em si. E posso afirmar, né, eu acompanhei esse caso muito de perto, que foi essencial ter o capital intelectual aportado na empresa, né, os nossos pesquisadores participando ali do empreendimento. E aqui a foto, né, quando teve a venda para o Bradesco, a gente fez um evento para celebrar essa venda no auditório da reitoria. Pode passar, por favor? Então, aqui eu contei um pouco dessa trajetória, acho que eu posso pular os slides. Vocês podem ficar, tá, com essa apresentação, eu estou vendo que vocês estão perguntando aqui, está super disponível, já está com o Anderson, inclusive, né? O Anderson pode mandar para o pessoal sem problema algum. E aqui eu trouxe um outro caso, gente, também, né, em que é uma spin-off da universidade, e essa spin-off tem pesquisador na empresa, né? São 3 pesquisadores da UFMG da Química. Essa empresa ela está abrigada, né? Ela está incubada no BHTech, que é o nosso parque tecnológico, e o caso Acnano, né? Isso aqui são produtos, só para explicar para vocês, né? Já está sendo vendido, é excelente, né? Eu já usei aqui, não estou fazendo só propaganda sem ter usado, né? É realmente um produto de muita qualidade para fazer tratamento de acne a partir do nióbio, né? Então, já aprovado pela Anvisa e, como eu falei para vocês, já sendo comercializado. A empresa que desenvolveu essa tecnologia, então, com a UFMG, ela também está incubada no BHTech e ela tem participação desses 3 pesquisadores no quadro societário, tá? E aí a gente teve a transferência de tecnologia, tá, para essa empresa,
com todo o passo a passo que eu vou contar aqui para vocês, porque diferente do caso da CUNUMI, os professores mantiveram aqui um vínculo com a universidade, né? Então, vou contar. Eu quis contar os casos primeiro para depois entrar, né, no tema mais duro aqui, que é a parte mais jurídica desse procedimento. Pode passar, por favor. E esse caso que eu já contei um pouquinho ali para vocês, do nanoscópio, né, é uma tecnologia disruptiva para o mundo, na verdade, né? Ela foi desenvolvida não apenas pela UFMG, são 5 instituições que participaram do desenvolvimento dessa tecnologia, né? O Inmetro, o Senai Cimatec, tem spin-off participando também, né, dessa iniciativa, a Codenge aqui de Minas, e aqui essa foto ela mostra, né, o primeiro nanoscópio sendo exportado, né, que ele está na caixa para ir para o aeroporto de Confins, para ser exportado para a Alemanha, né, produto nacional, vocês estão vendo a bandeirinha ali do Brasil, que dá muito orgulho, né, ali na caixa, e essa é uma spin-off da UFMG, que a gente teve um problema, né, o pesquisador, o Ado Jória é o pesquisador líder desse grupo, ele estava no quadro societário da FAB-NS, a FAB-NS, por ser, né, atuar nessa tecnologia disruptiva, a gente está falando aqui de nanoscópio, tem 16 ativos de propriedade intelectual que compõem o nanoscópio. A gente precisou fazer todo um trabalho de valoração, de combinação aí dos royalties entre essas 16 PIs. E os pesquisadores precisaram, olha isso, que caso triste, sair da empresa, né, eles tiveram que ser retirados do quadro societário, porque a empresa, a FAB-NS, precisou fazer um acordo de parceria com o laboratório dos pesquisadores, né, que eles não, dos pesquisadores não, né, o laboratório da UFMG coordenado pelos pesquisadores, e a gente teve, então, ali a questão do conflito de interesse, que na época que isso aconteceu, a gente não tinha ainda a orientação jurídica que veio agora da CGU e da AGU sobre esse tema, né, então, é um caso feliz e triste, né, eles ficaram, claro, acompanhando o empreendimento de perto. Essa turma grande que está aí são ex-alunos da universidade que continuam à frente aí da empresa. E é um caso muito, né, de dar muito orgulho para a gente. São mais de 20 anos de pesquisa, de formação de capital intelectual, como eu falei para vocês, para chegar nesse resultado. E é bem interessante porque é uma mudança aí de rota, né? Porque o Brasil ele é importador de instrumentos científicos, né? E aqui a gente está fazendo uma exportação. É tão disruptivo, pessoal, que eles precisaram, olha que problema bom, criar um código novo no Mercosul, né, para conseguir fazer a exportação, porque o Brasil não tinha ainda um código para, né, esse tipo de exportação de equipamentos. Pode passar. Então, acho que eu já falei da FAB-NS. São vários PIs da universidade. Eu faço questão de mostrar esse slide, eu acho ele lindíssimo, ele foi produzido pela FAB-NS, que mostra ao longo do tempo, olha lá, desde 2003 até 2021, quando foi feito, né, feita a criação desse spin-off, olha o quanto de esforço para chegar a esse resultado, né? E é isso para mim, assim, desconstrói completamente, né, a argumentação de que a inovação pode andar com fomento privado apenas, né? Olha quantos, ao longo dos anos, quanta participação que a gente teve do Estado, né, CNPq, FINEP, FAPEMIG, para chegar ao resultado que a gente tem hoje nas diversas fases, Cibratec Nano, né? Então a gente, Embrapi, então são várias iniciativas, MCTI, várias iniciativas que a gente teve ao longo dos anos, e NCT, né, para chegar a esse resultado. Estado empreendedor, é isso mesmo, Ana, né? A gente está falando aqui, olhando esse slide, a gente vê na prática esse conceito que também hypou, né, no Brasil aí com a Mazzucato, de Estado empreendedor, né? Pode passar, por favor. E agora eu vou falar bem rapidamente das alianças estratégicas. Ficou CTIT dobrado ali, não sei porquê, né? A logo. As alianças estratégicas, pessoal, é uma outra forma que a gente está usando para fomentar a criação de spin-offs também na universidade, porque ela é um avanço, né, para além do acordo de parceria, que é algo pontual, né, que a gente tem início, meio e fim, uma entrega específica, usando o artigo 9º da Lei de Inovação. As alianças estratégicas, elas permitem um modelo mais estruturante para a criação de ambientes promotores de inovação dentro das nossas instituições. Pode passar.
Eu trabalhei com esse tema na minha tese, né? Então, um conceito teórico para a aliança estratégica pode ser muito mais coisas do que eu estou falando aqui, é um conceito amplo, mas o recorte que eu fiz na tese, né, e que a gente está aplicando na UFMG, é a aliança estratégica para formar ambientes em temas específicos de inovação. Então, a gente já tem todas essas aqui, temos com a Fiocruz, né, na área aí, que é coordenada pelo professor Ricardo Gazinelli, na área de vacinas, e tecnologias, né, em doenças negligenciadas de forma geral. Se eu estiver errando aqui, vocês me corrigem, viu, gente, pessoal da Fiocruz. Mas a gente tem essa aliança já, né, há muito tempo assinada com vocês, nessa formatação jurídica que eu estou colocando aqui, e todas essas, né, com a Unimed na área de inteligência artificial aplicada à saúde, com a Vale, a gente assinou essa tem poucos meses, né, na área de tecnologias para tecnologias ambientais, né? Circular, me faltou o termo aqui. Daqui a pouco vem, tá? Mas são tecnologias para aproveitar rejeitos, né? E aí é uma aliançona que a gente teve, né? Estratégica de muito tempo, com bastante recurso para desenvolver isso. Biotectal, na área de biotecnologia, né? Isso, circularidade. Obrigada, Solange. Com a Copasa, né? E olha que interessante, essa aliança estratégica com a Copasa, a gente tem a participação de uma spin-off da UFMG, então é o UFMG Copasa e uma spin-off da UFMG que tem a participação de alunos e também professores, capital intelectual da universidade. Pode passar, por favor? A gente ainda está negociando novas alianças estratégicas. E aqui eu só trouxe esse slide para mostrar, né? Eu fiz essa apresentação no evento da USP, na semana passada, de 20 anos, né? De celebração lá da USP. E aqui mostra como as nossas alianças estratégicas, elas podem ser usadas como mecanismos, né? Para a gente poder concretizar as políticas aí industriais. Por exemplo, com esse slide, ele mostra as 6 missões. Eu e Celeste, a gente, quando encontra, a gente conversa bastante, né, Celeste, sobre essas 6 missões e como que a gente traz para a nossa realidade isso. E esse slide mostra um pouquinho que as alianças, elas podem... A gente concretiza mais, né, porque fica uma discussão muito ampla, muito abstrata, em relação a como a gente pode ajudar. E aqui, nesse slide, eu tentei colocar para dar mais concretude, né? Por exemplo, as alianças podem ser mecanismos e formas para a gente... conseguir materializar, então, né, as missões com a participação das nossas ICTs. Pode passar. Aqui, guias do Fortec, né, eu estou também na vice-presidência, a Celeste lembrou aí, o Anderson, na vice-presidência do Fortec, hoje, né, com a presidência da professora Ana Torcomian, nossa querida Ana, e o Fortec tem um papel importantíssimo em tudo isso que a gente está conversando aqui, né, que é dividir boas práticas, criar boas práticas. Eu estou indo hoje para Washington, para aquele evento que vai ter da UTM, né, sobre os núcleos de inovação, avanços na área de inovação. O Fortec está com uma missão, organizou uma missão para levar pessoas, né, para estar nesse ambiente aí, numa discussão com a visão, né, dos Estados Unidos e do Canadá sobre o tema. Isso aqui, pessoal, sobre várias coisas que eu falei, a gente tem um conjunto de guias produzidos pelo MCTI Fortec, é um projeto patrocinado pelo MCTI, em que a gente traz os instrumentos do marco legal, né, de uma maneira aí mais fácil, né, de entendimento e de aplicação. Estou colocando aqui, está disponível no site do Fortec. Vamos entrar no nosso tema. Quanto tempo que eu tenho, Anderson? Me ajuda. Fala. E Celeste. Só para organizar a fala aqui. Fica à vontade, Juliana. O tempo que você quiser. 40 minutos e 1 hora. Tá ótimo, então. Mas agora a gente vai mergulhar no tema, tá? Eu quis fazer esse contexto, trazer a importância, porque eu aprendi, né, com o meu líder, né? Eu estou em um outro empreendimento agora, pessoal, que é à frente das ações de inovação do Bradesco, né? Continuo na UFMG, mas também estou na Kunume agora, né? Nessa empresa que eu apresentei para vocês, ajudando a estruturar o setor de inovação Kunume Bradesco. E o meu novo líder, né, ali nessa novo chapéu que eu assumi, ele fala muito, então, sobre propósito, né? Por isso que eu comecei a nossa apresentação falando de para quê e por quê, e trouxe os exemplos ao invés de entrar na parte mais dolorosa aqui, né, que é a parte jurídica mais pesada. Então, falando ainda um pouco, né, sobre propósito, para quê, por quê,
esse estudo, né, ele foi feito por um aluno de graduação da universidade, um menino brilhante, João, que fez o levantamento das nossas spin-offs, com recorte no conceito de que spin-off para o estudo do João são empresas que têm tecnologia licenciada da UFMG para o empreendimento, com um contrato formal de transferência de tecnologia. Então, é um conceito um pouquinho diferente, por exemplo, que a Unicamp tem feito, importantíssimo também, é só para poder, né, colocar o conceito teórico aqui, das empresas filhas, né? A empresa filha é impacto maravilhoso para a sociedade, um dado importantíssimo que a Unicamp levanta e que a gente vai fazer também na UFMG, estamos com esse projeto, mas é que é o recorte spin-off, né? As SOAs que receberam uma transferência de tecnologia. E o estudo do João, quem tiver interesse, eu posso mandar também, tá? Para a Celeste, para o Anderson, e eles compartilham com vocês. Ele vai fazer também um artigo sobre isso. E é importantíssimo, porque ele mostra, né, a importância que tem essas empresas, né, que têm capital intelectual. Tá? O estudo dele era aporte de tecnologia, né, no conceito SOAS, mas ele também olhou sobre a importância de ter pesquisador e capital intelectual nessas empresas para ter resultados, né, para alavancar os resultados e de casos de sucesso nas nossas transferências de tecnologia. Então, aqui eu fiz alguns apanhados, tá, do estudo do João. Olha só, a UFMG recebeu entre 2001, setembro, né, a setembro de 2023, 2,3 milhões a título de remuneração pela transferência de tecnologia para empresas SOAS, tá? Só para esse tipo de empresa. 1,4 a título de royalties e 0,9 a título de taxas de acesso, né? Então, vocês veem que o contexto, para trazer um pouco de contexto para vocês, a UFMG recebeu até hoje, né, por transferência de tecnologia, ao longo dos anos, na nossa história, algo em torno de 10 milhões de royalties, tá? Então, 2,3 vieram de empresas SOAS que têm pesquisador, né, que tem a participação aí de capital intelectual da Universidade de Tecnologias da UFMG. Aí a gente tem aqui também 16, só beber uma aguinha, só um minutinho. Vamos lá. Então, 16 das 19 empresas que remuneram o FMG, né, nesse levantamento que ele fez, possuem a participação de pesquisador docente. E olha que resultado bacana que ele viu, que a média de recebimento de royalties e taxa de acesso das empresas que têm um pesquisador foi 7 vezes maior que a média observada para as demais empresas. Então, já chama atenção, né? Tem alguma coisa aí. É claro que o João não aprofundou ainda isso. Vai ter elemento aqui quantitativo, qualitativo, que é importante mergulhar, né, do ponto de vista agora mais de pesquisa. E a Natália, que eu contei para vocês que eu estou orientando no doutorado, ela foi orientadora do TCC do João e vai agora aprofundar no doutorado os estudos, né? O João vai animar ainda a fazer o doutorado, o mestrado, a gente está no pé dele, mas a Nath vai pegar esses dados, né, agora para aprofundar e entender um pouquinho mais aqui, então, do ponto de vista, né, de pesquisa científica, esse fenômeno que eu estou colocando aqui para vocês. A experiência com as SOAS demanda uma constante aprimoramento das estratégias do NIT, aquilo que a gente falou, capital estrutural, tudo aquilo que a gente conversou antes. O caso de usufruto pode ser uma estratégia, né, adotada aí, mas ele é um caso, depois a gente pode ter uma live, se vocês quiserem, só para falar do modelo de usufruto. E tem muitas peculiaridades nesse modelo aí que a gente pode compartilhar com vocês. E esse gráfico mostra, né, gente, a remuneração da UFMG ao longo dos anos aí pelas spin-offs. Pode passar, por favor. Então, isso mostra para a gente aqui um pouco de contexto. Baseado nesse estudo, claro que não foi só ele que motivou, né, mas dentro da discussão da nossa política de inovação e do pilar empreendedorismo, a gente fez uma reestruturação do nosso programa de incubação de empresas na UFMG. A Inova a Inova é a nossa incubadora, ela está ligada à CTIT, tá? O Núcleo de Inovação dentro da estrutura da universidade,
E a Inova já atua há bastante tempo, tem vários empreendimentos aí na história da Inova, e a Inova incubava tanto projetos que vinham da própria UFMG, de professores e de tecnologias da UFMG, mas era aberto, tá? Para outras iniciativas, claro, desde que tivesse o crivo, atendesse o crivo de ser um empreendimento de base tecnológica. A Inova ficou sem atuar um tempinho, porque a gente estava trabalhando na reestruturação, e agora a gente lançou já segundo ciclo, onde eu estava numa reunião para selecionar, né, os novos empreendimentos que vão entrar nesse ciclo, num programa que a gente, né, batizou de Inova Lab. E o Inova Lab, ele tem um foco em hard science, ele tem uma participação que foi uma discussão muito grande, até provocada pela nossa reitora. A gente tem que conectar as ações de inovação da UFMG para fazer coisas juntos, né, dentro do nosso ecossistema de inovação. Então, a CTIT faz e lidera esse programa com a participação da Fundepar, que é o nosso fundo de capital semente, né, da Fundep, criado pela Fundep. Aqueles 3 empreendimentos que eu falei para vocês, não, o Nanonib não, mas a FABNS do Nanoscópio e a Kunume tiveram participação da Fundepar, tá? Como investidoras, né, de capital de risco, venture capital, nessas empresas. Então, a professora Sandra, né, criou uma iniciativa na UFMG que chama Fórum de Inovação, para encontrar e trocar ideias sobre inovação, e a gente fez esse edital numa troca como resultado desse fórum. O que a gente pode fazer juntos, né? E o Scalab é um centro de escalonamento, pessoal, é um ambiente promotor de inovação que a gente criou. Então, aqui é um exemplo de como essas alianças estratégicas, elas realmente preparam, né, os nossos laboratórios, as nossas iniciativas para melhorar e alavancar resultados de inovação. O Scalab é uma aliança estratégica com o CIT Senai, somente fazendo o escalonamento de tecnologias. Começou com a área ambiental e agora expandiu, mas eles são casos também que eu acho, viu, Celeste, Anderson, um bom caso, talvez, para convidar, porque eles agora, inclusive, vão criar um VB, um Venture Builder, a partir do Scalab, para fazer os investimentos, não só investimentos em tecnologias, né, mas também acompanhando o desenvolvimento de negócios, né, construindo os negócios de empresas que têm conexão com o Scalab. Então, é um projeto, pessoal, com essas 3 iniciativas, e é um lugar para a gente, então, fomentar a transferência de tecnologia e criar SOAs, né, as spin-offs da UFMG. Isso foi o recorte que a gente fez para esse edital. Pode passar, por favor. A gente dá todas essas assessorias, e outra coisa muito bacana que a gente fez aqui foi, olha, o que a UFMG pode alavancar aqui de parceria para ir nessa jornada com a gente juntos, né? Então, a UFMG, a CTIT, a Inova, o Scalab, o Fundepar, tudo isso tem um alcance, mas tem muitas coisas além que a gente pode e deve trazer para apoiar empreendimentos tecnológicos nas nossas instituições. Tem design, né? Tem jurídico, não só do ponto de vista de marco legal de inovação, mas empresarial, societário. E aí a gente fez um movimento, assim, testando, olha, quem será que teria interesse de contribuir com a gente, né? Ser parceiro do Inova Lab, mas a gente não vai pagar, não. É só para fazer a parceria, né? A gente não tinha recurso para pagar essas empresas parceiras ou iniciativas parceiras. E vieram vários interessados, né, em ajudar a colaborar. Inclusive, uma empresa dos Estados Unidos, ela chama Blue Frog, ela trabalha com imagem, design, formação de marca, né, posicionamento de marca, e eles conversam e ajudam esses empreendimentos também nossos, com não só mentoria, né, mas auxiliando mesmo esses projetos que a gente tem lá no Inova Lab. Então, a gente tem aqui, né, esse slide mostra várias das ações, eu não vou ler, né, todas elas, tá aí no slide, que a gente tem de suporte para esses projetos que começam, tá? Não precisa ter CNPJ, pode ser projeto, desde que acesse a tríade que a gente falou aqui, ou capital intelectual, ou tem um acordo para acessar a infraestrutura da UFMG, ou tecnologia da UFMG. Isso é requisito eliminatório, né? A gente, inclusive, nessa nova rodada, foram 41 inscrições para 10 vagas,
né, do segundo ciclo, e a gente precisou eliminar porque não tinha essa ligação, né, desses 3 pilares aqui com a UFMG. Então, já eliminados, né? E pode passar, por favor? Aqui, olha, achei que eu não tivesse colocado, mas olha, pessoal, quantos parceiros a gente conseguiu alavancar para rodar o Inova Lab? Né, são vários, e aqui de coisas, né, diversas, competências diversas que complementam a competência da UFMG para fazer o acompanhamento dos projetos, né, com excelência também. Mais uma vez, o que é isso aqui? Capital relacional, que a gente tem. Fiocruz, com certeza, tem as instituições que estão participando aqui. A gente tem reputação, né, a gente tem um capital intelectual forte, a gente tem uma estrutura, né, muito forte nas nossas instituições, e isso nos permite usar e abusar do nosso capital relacional, né? E foi isso que a gente fez aqui, e na verdade, verdadeira, tem pessoas que querem entrar, e a gente precisou até segurar um pouquinho, né? Porque senão ia ficar, e a gente precisa, não é só ter o parceiro tem que trabalhar, ele tem que entregar, e isso tem um custo aí de gestão, né? Também para a gente. Pode passar? Agora eu acho que a gente entra mesmo. Olha, mas eu falei aqui de horário, eu lembrei que eu tenho um voo para pegar daqui a pouco, eu tenho que sair daqui de casa às 11h45, tá? E ainda tem que fechar a mala. Então vou agilizar aqui, mas eu prometo que eu não vou deixar passar a parte importante. Pessoal, a gente teve, tá, na legislação brasileira, em 2016, com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, reforçado, né, o papel das nossas ICTs em várias ações de inovação, entre elas gerar empreendimentos de base tecnológica. No decreto, né, 9283 de 2018, eu consegui fazer ali uma participação muito com a ajuda do Fortec para a gente escrever no decreto, né? E eu tenho muita alegria de falar que eu redigi o que está ali hoje, né? Porque foi um aprendizado, a gente apanhou muito na UFMG, mas é claro que isso está escrito não por causa da UFMG, não, é porque a história do Brasil, né, mostra isso, das nossas instituições, mas conseguimos emplacar, né, no decreto que era possível fazer licenciamento de tecnologia para empresas que tinham seu quadro societário pesquisador sócio. Isso não estava na lei, claro, né, na minuta que estava rodando sobre o decreto, desculpa, não é lei, é o decreto, e a gente conseguiu a aprovação, e isso consta hoje no artigo 6º, acho que é 6º, parágrafo 3º do decreto, tá? Então, de forma geral, e eu vou entrar mais nisso aqui, a gente pode ter o pesquisador em dedicação exclusiva, em empreendimentos de base tecnológica, desde que ele não seja sócio administrador, nem de direito e nem de fato. Porque, às vezes, a gente tem casos, né, em que ele não aparece no quadro societário, mas ele está à frente das negociações. 9283, de 2018, Ivan. É o decreto que regulamenta, tá? A 13243 de 2016, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 6º, tá? Então, a gente tem que ter atenção a isso, tá, pessoal? Então, o professor, o pesquisador nosso pode não estar no quadro de administradores, mas se ele vai para a reunião com a gente para discutir, se ele manda proposta, contra-proposta, ele está à frente. Então, a gente também teve uma orientação da CGU e da AGU de criar uma camada. O professor não discute isso diretamente, não decide, né? Mesmo que ele não esteja assinando, mas ele não participa. A gente tem que ter um sócio ali que vai fazer, ou um administrador contratado, para fazer a interface das negociações com a gente, tá? Pode passar, por favor. Aqui, gente, eu falei errado, não é artigo 6º, não, é artigo 11, tá? E também falei errado o parágrafo, errei tudo, né? É parágrafo 1º. Então, 9283, a ICT pública poderá celebrar contratos de transferência de licenciamento, né, para outorga de direito de uso ou de exploração por ela desenvolvida, isoladamente ou por meio de parceria. E aí o parágrafo 1º é o que a gente conseguiu emplacar. O contrato mencionado no caput também poderá ser celebrado com empresas que têm em seu quadro societário aquela ICT pública ou o pesquisador público daquela ICT, de acordo com o que está na sua política de inovação. Então, a gente também precisa de uma camada institucional em relação a isso. A UFMG tem,
tá? Na nossa política de inovação, resolução, para quem quiser entrar aí no site da CTIT, a resolução 03 de 2018, em que a UFMG colocou claramente que sim, a gente quer ter, né, licenciamentos, que pode ter licenciamentos para empresa de base tecnológica, tá? Que tem o pesquisador sócio naquela empresa. Pode seguir. E aí, pode fazer, tá? Mas o pesquisador, ele pode, e o que a gente está olhando aqui não é quando o pesquisador se licencia, porque tem a possibilidade na lei do pesquisador fazer uma licença sem remuneração por 3 anos, renovável por até mais 3 anos, para dedicar, né, a outras atividades, empresas, inclusive para a criação de empresas, né, de base tecnológica. Está previsto, isso está na nossa lei de inovação também. Essa situação que a gente está conversando não é essa. Ela é uma situação em que o professor permanece com vínculo com a nossa ICT. Tá? Então, a gente tem, para transferência de tecnologia, no decreto, artigo 11, parágrafo que a gente leu aqui, parágrafo 1º, falando que pode ter, mas a gente tem, sim, uma situação de conflito de interesse. A gente tem agora que fazer o quê? Uma gestão desse conflito de interesse. Né? Então, pessoal, a lei que trata de conflito de interesses na administração pública é uma lei geral. É a 12.813/2013, tá? E vocês podem depois dar uma olhada nessa lei. E aí está o seguinte, que a situação de conflito de interesse não é só quando tem recebimento, tá? De alguma remuneração, não, é qualquer posição que o servidor público possa ocupar, que possa trazer alguma vantagem para ele, tá? Então, por exemplo, o pesquisador ele está na empresa e está no laboratório. Em que medida a gente vai mitigar o conflito de interesse para que essa relação, que é importante para o Brasil, a gente viu tudo aqui, né? Por isso que eu fiz esse contexto, ela possa acontecer com segurança jurídica e afastando o conflito de interesse. Porque conflito de interesse tem. Ele está nas duas posições, ele é empreendedor, ele é pesquisador. Mas isso, inclusive, fala de escritórios internacionais, né? Que a gente discutiu, recebendo aí, né, Celeste, nossos eventos, vários TTOs aí americanos, enfrentam, pessoal, essa mesma questão que a gente está conversando aqui. Isso não é só para o Brasil, não, isso é mundo. Né? Eu tive lá em Israel também, os escritórios lá de transferência de tecnologia das universidades também passam, né, por todas essas questões. Então, tem conflito de interesse, a gente tem que fazer a gestão. Então, tem um enquadramento de conflito de interesse, porque ele está nas duas posições, e a legislação de inovação não fez outra manifestação, vou colocar assim, em relação a essa relação da ICT com a empresa que tem o pesquisador, a não ser para os casos de transferência de tecnologia, tá? Que é o que a gente viu aqui. Para acordos de parceria, não tem previsão. Para compartilhamento de laboratório, não tem, e prestação de serviços também não tem, né, de maneira clara na legislação. A gente está tentando aperfeiçoar isso, tá, no marco legal, com essas situações. Pode passar, por favor? Então, a gente tem, né, o possível enquadramento, né, olha lá, aqui que está no artigo 5º, inciso 5. É o risco de praticar atos em benefícios de interesses de pessoa jurídica, da qual o agente público, seu cônjuge, então não é só para o pesquisador, né? Também tem a situação do cônjuge, companheiro ou parentes próximos. A gente tem que ter atenção a isso também, né? Às vezes o professor não está, mas está o filho, a filha, a esposa. Também temos que cuidar dessas situações, tá? Participem com possibilidade de influenciar os atos de gestão. Então, vocês estão vendo que é um conceito abrangente, né? E aí, quais medidas, então, a gente pode adotar? Eu não coloquei aqui, deveria ter colocado, mas vocês conseguem achar muito facilmente aí na internet, é só colocar cartilha ou guia, tá? De conflito de interesses na inovação, AGU e CGU, né? A gente teve a participação da equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação da AGU participando desse projeto, a CGU, que é o mesmo time que rodou, gente, aquele estudo de inovação, né, nas instituições brasileiras. O Marcos Rezende é a pessoa que está à frente desse estudo, ele é um dos autores do guia. Então, o que foi colocado ali nesse guia? São várias situações, o guia ainda está em construção, eles falam assim, né, porque vão surgir várias situações novas para a gente, mas
Antes, lembra que eu contei para vocês que o adujório precisou sair da FABNS, no caso do nanoscópio? Hoje o adujório não precisaria sair mais, porque o guia trouxe que pode sim ter parcerias. Antes a orientação da nossa AGU era: não pode ter acordo de parceria com a empresa de pesquisador sócio e o laboratório que ele atua. Não pode, a gente não fazia. A gente só estava fazendo transferência de tecnologia. Até que saiu o guia no ano passado. Então, por isso que o ADO precisou sair, tá? Da empresa, porque ele tinha interesse, né? A empresa tinha interesse em acessar o laboratório. Hoje pode, mas a gente tem que ter uma gestão para isso. Inclusive, a gente está estudando, né, na UFMG, dentro da política de inovação, uma regulamentação. Algumas universidades já fizeram isso, vocês podem buscar, né? Pelotas, por exemplo, fez uma regulamentação sobre. Vocês estão trabalhando, né, Celeste, uma regulamentação sobre esse tema, acho que você tinha compartilhado, né, que tem uma iniciativa nesse sentido. A gente também vai trabalhar na redação de uma portaria, talvez criar uma instância para acompanhar, né? Assim como tem comitê de ética, será que não tem que ter um comitê, né, para acompanhar essas ações? Então, tem esse para casa para a gente, a partir do GOL, né? A AGU e CGU falou, podem fazer, mas tem que fazer com gestão e acompanhamento. Então, a gente tem que ter, né, primeiro, pessoal, definir claramente na nossa motivação de contratação em que essa situação se enquadre, claramente o objetivo comum e o interesse. Então, não é só porque pode fazer que a gente vai fazer. A gente tem que motivar a oportunidade e conveniência em todo o processo, tá, administrativo de contratação. Então, tem que ter a clareza do objetivo comum, né? Por que é importante essa parceria para a instituição? Então, a gente trabalha com esses instrumentos hoje de motivação. Isso que eu falei ontem, né? Que a gente deve implementar rotinas de governança para proteger a API gerada desses instrumentos. Então, tá vendo uma situação aqui de conflito? O pesquisador está nas duas. Ele está gerando conhecimento no laboratório, gerando propriedade intelectual. Tem que ter alguém, né, uma camada aqui para acompanhar. Essa propriedade intelectual está sendo notificada para o NIT? Está tendo a proteção? Está tendo a transferência de tecnologia adequada? Né, o pagamento de remuneração adequado pelo acesso a essa propriedade intelectual? Então, a gente tem que ter o estabelecimento de uma governança em relação à gestão de PI e das decisões institucionais. O que a gente tem feito estamos já discutindo acordo de parceria, tá, com empresas que tenham essa situação, e a gente vai ter ali o coordenador científico, que pode ser o pesquisador sócio, mas a gente vai ter um outro coordenador que ajuda, né, a acompanhar esse projeto. Né? Então, a gente tem uma outra camada, não só o pesquisador, né, sócio, mas um outro pesquisador daquela unidade, daquele, né, daquele conjunto ali de pesquisadores que não está na empresa e que vai acompanhar, né, aí toda a parte dentro das decisões institucionais. E que a gente deve priorizar, isso está na cartilha da CGU e da AGU, decisões colegiadas nessas situações. Então, não é por isso que não é só o pesquisador sócio, tem que ter outras instâncias de preferência colegiadas para fazer o acompanhamento, né, desses casos. Pode passar, por favor? Então, a gente tem aqui, vai repetir, tá, pessoal? Então, vamos só relembrar as situações: transferência de tecnologia, acordo de PDI, uso e compartilhamento de infraestrutura e prestação de serviço, tá? Então, para essas 4 situações, são as situações que o guia trouxe, tá? E orientações. Todas elas, eu acho que a gente pode passar esses slides, porque elas têm configurado, né, pela 12.813, de 13, né, um potencial conflito de interesse, por isso que veio, então, essa orientação, né, da CGU e da AGU. Pode passar, Anderson, por favor? Que eu queria mostrar aqui para vocês um instrumento que a gente tem. Aqui pode passar, que é bem repetido, tá? Então, qualquer um desses 4 instrumentos, a gente tem que ter esse cuidado, né, que eu falei aqui antes. E eu queria que fosse... Isso aqui também a gente precisa estar atento. Chegou um caso, né, de transferência de tecnologia, ou qualquer desses 4, para a gente? Vamos olhar o quadro societário da startup, né, com atenção?
Esse quadro societário está formado por pesquisador? Tem pessoas da família do pesquisador, né, o mesmo sobrenome no quadro societário? Porque se tiver, pessoal, tem todo um trâmite que a gente precisa observar. Consulta, que eu esqueci de falar, mas isso vai... Está aqui o ponto 3 do slide. Precisa ser feita uma consulta sobre conflito de interesse para a CGU, e quem faz a consulta é o pesquisador. Então, a gente precisa estar atentos, né, como gestores aí de inovação, sobre essas situações que se enquadram aqui. Né? Então, o que são os mecanismos que a gente afasta? Primeira coisa, a gente só tramita e manda para a AGU avaliar os nossos contratos nessas situações, depois que o pesquisador faz a consulta na CGU. Primeiro tem uma consulta internamente na UFMG, a gente tem uma instância que acompanha, né, casos da universidade de potencial conflito de interesse. A gente consulta, passa a consulta, o pesquisador consulta primeiro esse órgão interno, que depois faz, se ele achar que precisa, né, orienta uma consulta ao CECI, por meio do CECI, que é o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses da CGU. Já fizemos, tá? Os pesquisadores da UFMG já fizeram várias consultas, até hoje não teve uma negação da CGU. Olha que interessante. Não teve negativa, não teve. Porque eles fundamentaram, a gente colocou os mecanismos, né, que a gente está usando para mitigar. Então, todos os casos até hoje foram de sucesso, a gente conseguiu seguir com os instrumentos jurídicos, tá? A gente tenta fazer em casos que tem o pesquisador sem exclusividade, a transferência de tecnologia. Claro que tem casos que nem sempre vai ser assim, mas a gente dá preferência para o modelo sem exclusividade. E a gente tem o instrumento de salvaguarda, que vou colocar aqui no próximo slide, que é, de todas essas consultas que vieram da CGU, né, em resposta aí da CGU às consultas, eles colocaram várias salvaguardas. Olha, pode, mas olha isso, mas tem que assinar isso. Nós fizemos um compilado na CTIT de tudo isso, né, dessas salvaguardas, e atualizamos com o guia, depois que saiu o guia, que eu falei para vocês. Então, a gente assina com o pesquisador um termo de salvaguarda, tá? Pode passar, por favor, tem que correr aqui. E aí, pessoal, vocês vão ficar com essa apresentação, tá? E tá tudo, né, que a gente pede o pesquisador sócio para assinar esse termo, tá? Um instrumento que compõe o nosso processo administrativo. Então, ele se compromete a não divulgar ou fazer uso de informação privilegiada ou confidencial, não atuar como procurador, consultor, assessor, intermediário das instituições da qual é sócio, por isso ele não pode estar à frente das reuniões, negociando o valor de royalties, negociando o valor para acessar, né, a infraestrutura, não é ele que faz esse papel. Então, aqui tem todas, tá, no termo de salvaguarda, não utilizar as instalações, processos e sistemas internos em assuntos relacionados à empresa, a não ser que seja objeto do nosso instrumento jurídico. Pode passar, por favor. Não solicitar favor que possa estar relacionado aos interesses da instituição do qual é sócio, não vincular sua atuação privada ao nome e imagem da UFMG. Né? Também temos que ter muito cuidado. É claro que se teve uma transferência de tecnologia, vai poder falar que teve uma transferência, mas isso tem que ser feito com cuidado, né? Com todo o acompanhamento do núcleo de inovação, de como essa publicação ela pode ser feita. Adotar postura transparente em relação às atividades, né? E não exercer atividades que sejam incompatíveis com o horário de trabalho na UFMG. Então, é um conjunto, tá, de compromissos, né, e salvaguardas que a gente tem assinado com eles. A AGU vê esse documento, né? Porque, como eu falei com vocês, integra o processo administrativo e a gente está conseguindo. Temos muito ainda a melhorar, nesse caso é novo, né? Esses novos instrumentos que eu falei para vocês. A gente agora que vai começar a assinar acordo de parceria, antes não podia. Então, a gente está bem atento a todas essas questões aqui. Pode passar? Acho que terminou. Obrigada, né? Aqui está o e-mail da CTIT. Desculpa ter corrido aqui no final, né? Vou ter que tomar banho ainda. Gente, estou aqui compartilhando com vocês detalhes aqui da minha saga para poder, o motorista daqui a pouquinho me busca para sair, mas dá tempo aqui, acho que pelo menos, olha só, dá para a gente discutir uns 10 minutinhos. Muito obrigado. Eu não tenho como não falar a maravilha que foi a sua apresentação, a extensão dela e o quanto também você avançou nessa discussão nesses 3 últimos anos, quando a gente começou o empreendedorismo lá atrás e começamos a lidar com esses problemas e compartilhar. Fantástico.
Eu acho que a articulação dos órgãos da universidade, a articulação dos órgãos de Minas Gerais, quando a gente vai nos eventos, é grande parte desse arranjo do sucesso de vocês. Mas eu não posso falar, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu gostaria muito que você pautasse essa parte dessa discussão de conflito de interesse no evento nacional do Fortec esse ano, para a gente entrar nesse assunto mais fundo com todos. Mas, enfim, vou ficar quieta aqui para respeitar o público aí imenso, que deve estar cheio de vontade de falar. Vai lá, então, Anderson. Pessoal, vamos dar agilidade aí. Peço que sejam rápidos nas perguntas para a gente conseguir aproveitar ao máximo. Está todo mundo perguntando se vai estar gravado. O Anderson Pina já mandou o link do site, onde tem essa aula e todas as outras que já tiveram, então vocês podem ter acesso. A primeira pergunta está com a mão levantada aqui, da Andréa Ribon. Andréa, se puder abrir seu microfone, se apresenta e fazer rapidamente a pergunta para a Juliana. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Vocês me veem? Sim. Tá. Muito obrigada, Juliana, pela sua apresentação. A gente sempre aprende muito com você. Eu sou Andréa Ribon, sou gestora do NIT UFV. Estou sempre presente ali no Fortec também. Toda vez que a Juliana está fazendo alguma apresentação, alguma coisa online, eu estou sempre presente também para absorver o conhecimento dela, né? Eu tenho 3 perguntas para você, são bem diretas, tá? Por coincidência, hoje a gente vai ter reunião aqui com a nossa gestão de pessoas e com a nossa jurídica, justamente por essa questão do conflito de interesse, do acordo de parceria, né? Como você falou, a lei não mudou, tem um novo entendimento, mas ainda não está claro, e a nossa PGP, que seria a nossa Correitoria de Gestão de Pessoas, não está entendendo da maneira que a gente está entendendo. Então, hoje a gente vai sentar com a jurídica para ver isso. Então, a primeira coisa que eu acho até que você respondeu, mas eu quero confirmar isso. A questão de acordo de parceria. O professor que é sócio pode coordenar o acordo de parceria. Esse é o entendimento NIT UFV. Científica, a coordenação científica, tá, Andréia? Mas é muito importante ter mais alguém com ele, um outro coordenador. Tá, ótimo. Que não seja sócio, tá? E ele que vai ter, por exemplo, e coloca no instrumento, que é o papel desse outro coordenador? Ter as relações com o NIT, de comunicação de invenções, tá? Então, a gente criou, tá? Ele pode estar na coordenação, desde que observar tudo aquilo que a gente conversou aqui, e que também tem uma outra coordenação, e traga o máximo possível que vocês puderem colocar de decisão colegiada, melhor, tá? Ótimo. A gente já está pensando em algumas coisas aqui também, envolver departamento e tudo mais, nessa linha mesmo. E uma outra dúvida, Juliana, que você colocou um conceito de spin-off aí, que eu fiquei, lógico, tem vários conceitos de spin-off. A gente está adotando aqui aquela empresa que surgiu de um conhecimento, de uma tecnologia que foi gerada no UFV. Às vezes o conhecimento não está protegido, mas se ele está sendo desenvolvido pela empresa, a gente entende também que seria um spin-off. E você colocou aí, que no trabalho do João, esqueci, né, o nome do seu aluno aí, vocês consideraram aquilo que tem uma formalização, né? Tem um contrato, tem uma transferência de uma patente, de alguma tecnologia da FMG como spin-off. A minha dúvida é a seguinte, que a gente tem aqui muitas vezes na universidade. A gente tem empresas sendo criadas, não temos ainda uma patente, né? O professor está ali na empresa, como formalizar isso, porque a gente tem sempre a discussão se a gente não faz um licenciamento de know-how daquele professor, porque está dentro de uma empresa agora. E os professores não gostam disso, né? Porque às vezes a gente vai fazer esse contrato de licenciamento, tem que colocar alguma coisa de contrapartida econômica, financeira, e aí já começa a ficar complicado. Então, eu gostaria de saber se vocês lidam com essa questão também, de uma spin-off que está sendo criada em cima de conhecimento, de uma pesquisa que já vem em andamento, daquele professor que vai estar na spin-off, como você formaliza isso se não tem uma patente? Você vai Seguinte, Andréia, transferência de tecnologia, vou ter que ser bem rapidinho, porque aí também a gente pode ter uma só de transferência de tecnologia. Eu quero participar de várias coisas, vocês estão vendo, né, gente, aqui. Mas transferência tem que ter objeto. Você só faz transferência de tecnologia se você tem uma propriedade intelectual delimitada, tá? Estou falando de tecnologia. Você não considera o know-how do professor? Então, não, quando eu falo tecnologia, know-how entra, mas é o know-how tecnológico. Tá. Sabe o caso da Kunumi, que eu mostrei para vocês? Não tem patente ali, é tudo know-how. Mas é um know-how tecnológico, que a gente fez a proteção, tá? Até mais recentemente a gente usa carimbo do tempo para fazer a proteção de know-how.
usando blockchain, tá? Mas a gente tem um objeto. Não pode ser know-how. Juliana sabe fazer um contrato de transferência de tecnologia, Andréia sabe, né? A gente tem know-how e tem, que é outra tese que eu estou orientando. O que é um know-how tecnológico, né? Para a gente deixar isso mais claro. Mas tem que ter objeto. Então, desde que tenha o objeto, você consiga o seu NIT, né? Olhar, tem como fazer uma proteção aqui, patente, know-how, software, aí, porque não tem como, tá? Inclusive, isso está na legislação, né? A transferência de tecnologia, artigo 6º que cuida disso, tem que ter objeto, que você vai ter que valorar, né? Então, você tem que ter, não dá para fazer uma transferência, existe transferência de conhecimento, que é outro termo muito já, né, debatido, mas aqui eu estou sendo rigorosa na lei, tá? Todas aquelas que apareceram no estudo do João, todas elas têm contrato formal de transferência com a API como objeto, tá? Tá bom, tá perfeito. Obrigada, Juliana. Nada, obrigada. Boa sorte na sua reunião. Estou vendo várias mensagens de pessoas queridas aqui, Sérgio, Edilson. Tá bombando o chat aqui. Tá, Juliana. Maravilhoso. Muito obrigado, parabéns. Eu vou fazer uma pergunta do chat aqui agora, que é de um usuário desconhecido, mas achei interessante também. Parabéns, Juliana. Se der tempo, uma pergunta. Senti falta sobre os seus comentários no processo e programa de internacionalização das tecnologias e alianças estratégicas internacionais. Ah, sim. Então, ótima pergunta, né? Sobre esse tema, tá? A gente está avançando. Vamos lá, gente. Vamos pensar. Como uma boa advogada, vou começar da legislação, tá? Não deveria, não, porque a gente está falando aqui muito mais do que lei, né? Estrategicamente, política pública, o que a gente quer é a internacionalização das nossas instituições. A legislação, né, o Marco Legal de Inovação, ele melhorou bastante nisso. Então, a gente teve aperfeiçoamento, se a gente olhar ali, inclusive no conceito de aliança estratégica, que eu usei para fazer esse recorte, né, da tese desse modelo, que está lá no artigo 3º, tanto na lei quanto no decreto, fala de aliança estratégica, fala de internacionalização. E não só para alianças, mas em vários pontos, né, da legislação a gente tem a palavra internacionalização. Em relação ao modelo, né, da aliança estratégica em si, a gente quer agora fazer, né, usar, a gente já fizemos várias aqui, né, no Brasil, e a gente vai começar a discutir uma com a França agora, na área de biotecnologia. E usando também não só a questão do modelo conceitual de aliança, mas também enquadrando com a necessária internacionalização, né? E bem-vinda internacionalização das nossas instituições. E olha que interessante, tem um pesquisador nosso que está na França já, e a gente vai conseguir mudar a licença dele, é o que a gente está também pretendendo com esse arranjo, para que ele não fique só de licença para interesses pessoais, mas que ele seja, né, que os nossos pesquisadores consigam sair também para essas alianças e trazer resultado para a nossa instituição por meio da coordenação da aliança estratégica. Então, ele está lá na França, né, vendo os interesses de pesquisa dele, mas vendo os interesses também da UFMG, para trazer para a universidade resultados a partir dessa experiência dele internacional. Então, muda um pouquinho, não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas é diferente, né? Ter um pesquisador que sai para fazer uma atividade, né? O pós-doc, e eles têm, né, o sabático fora do país. Quando a gente atrela isso a um movimento de criação de aliança estratégica para a internacionalização, ele está lá, né, fazendo o desenvolvimento dele, da área de pesquisa, mas ele traz, né, também essa oportunidade para dentro da universidade por meio das alianças, tá? Acho que tem mais perguntas. Acho que eu consigo responder mais. Vergonha, gente, está corrida, desculpa. Do Edilson, vou fazer direto para você. Parabéns, Juliana, linda jornada desbloqueando a tecnologia. Uma curiosidade, como vocês têm estimulado, promovido a intenção empreendedora dos docentes e discentes? Então, Edilson, oi, né? Não vi você aqui, mas que bom que você está aqui com a gente. Edilson, parceiraço nosso aí, né? Do Fortec, da UFMG. Aprendo muito com você. E olha só, eu não sei, no inicinho aqui da apresentação, não sei se você já estava aqui com a gente, justamente para fomentar, né, iniciativas como essa, e depois da reflexão que a gente teve
na área de empreendedorismo da UFMG, a gente está no segundo ciclo do Inova Lab, né, que é um programa da nossa incubadora de empresas, a Inova, que é voltado, Edilson, para criar spin-offs da UFMG a partir de capital intelectual da universidade ou de tecnologias. Então, esse é o foco. Né? A gente vai depois ampliar, né? Como eu comentei aqui, a Inova atendia outros projetos que não tinham esse vínculo com a universidade, projetos de inovação de maneira ampla da sociedade, né? De empreendedores aí, não só da nossa comunidade acadêmica, mas esse edital, e o que a gente fez o primeiro ciclo, foram 10 projetos, e assim, foi um sucesso, foi muito legal por toda essa estrutura que a gente criou aqui, de várias, né, instituições parceiras nossas. A gente está no novo ciclo. Isso é uma das formas, tá, Edilson? É claro que a gente pode e deve fomentar muitas outras, de outras maneiras. Mas, mais objetivamente respondendo, de pronto, essa iniciativa Inova Lab da universidade, e outra também que me ocorreu aqui, que é com a Merck, né? A gente tem uma aliança estratégica com a Merck na área de nanotecnologia transversal, nanotecnologia de maneira transversal, e a gente tem aqui até representantes, olha só, tá vendo que o Thiago, da nossa equipe, está aqui, o Thiago está à frente dessa parceria com a Merck, hein, Thiago, se você quiser abrir a câmera aí. Você que é o dono dessa jornada que eu vou contar aqui. A gente também, né, está nesse projeto de aliança estratégica com eles, com foco em criar spin-off da universidade a partir de tecnologias em nano. Então, a gente está com alguns projetos estruturantes ali para chegar a esses resultados. Então, vai mais uma, Juliana? Como é que é? Acho que já deu seu tempo, né? Eu acho que já, infelizmente. Vamos encerrar. Eu queria agradecer muito a sua apresentação, sua participação. Literalmente uma aula, o design também, tudo foi ótimo. Então, enxurrada aqui de gratidão e parabéns. Queria lembrar, quando a gente chama alguém para a live, é o primeiro passo de futuras interações com o programa. Assim como você tem vários parceiros aí em volta do Nova Lab, em volta do nosso programa, com certeza. Então, parabéns, obrigado. Passa a palavra para a Celeste aí também. Está mutada, Celeste. Eu só tenho a agradecer, como eu já disse, a sua fala foi excelente mesmo, você trouxe uma densidade de informação imensa. Daria para conversar várias horas, dias e meses aí. Eu tenho mil curiosidades. Você chamou atenção de alguns pedaços de lei, que foi fantástico. Né? Alguma coisa também de aprimoramento no marco legal, coisa que eu tinha uma agonia e eu ouvia dizer, não, o marco legal já resolveu tudo, vocês aqui não fazem, então tem coisas que podem aprimorar, e isso acho que abre uma perspectiva grande. Ou seja, um aprendizado enorme com sua fala, e como o Anderson disse, a gente já vem conversando ao longo dos últimos muitos anos, e isso vai adensar, eu acho, a nossa conversa e uma possível interação com você um pouco mais perto assim, desse novo ciclo que nós estamos abrindo, de primeiro edital que a gente está lançando formalmente, o programa de empreendedorismo. Até o momento, a gente teve 3 casos piloto, e o assunto conflito de interesse não está equacionado devidamente, a gente está nesse processo institucional, ou seja, é isso. Precisamos muito de você ainda para a gente poder aprumar aqui o nosso caso. Na verdade, a normativa que nós aprovamos em junho do ano passado é uma normativa sobre todo o processo de empreendedorismo na Fiocruz. Nesse primeiro momento, né, criação de spin-off com base em conhecimento institucional. Então, o acordo de licença da tecnologia, ele fecha um fluxo, né, um processo que ele é importantíssimo, realmente, né, ele é um marco sério aí no processo, e a Fiocruz vem tentando equacionar essa questão de conflito de interesse, que não é um assunto exclusivo da atividade de empreendedorismo de base científico-tecnológica, tem outras, né? O assunto é mais amplo, como você mesmo sinalizou, mas a gente está ainda bem, acho que, enfim, está no processo de tentar resolver, mas um pouco longe, eu acho, ter se equacionado como a gente gostaria, mas vamos chegar lá. A gente também tem um grande para casa, então essa troca, né, com o Fiocruz e com esse grupo, e pelo Fortec também, né, Celeste, a gente puxar essa pauta para aprofundar agora. Sim, eu acho isso importantíssimo. Tá muitíssimo ótimo. Obrigada e parabéns mesmo, e uma ótima viagem. Obrigada, conseguiu pessoal. ir nessa missão importante Pois do Fortec, com a Protec.
mas depois a gente espera aí com muita ansiedade, né, as informações que vocês vão trazer. Né? Tá ótimo. Pessoal, obrigada. Vi aqui o Ricardo, meu queridíssimo Ricardo, tá aqui também. Isabel da UFOX, muita gente querida, viu? Olha, beijo, obrigada, tá? E contem, né, sempre para a gente trocar. Eu também preciso aprender com vocês. Muita coisa para a gente aprender juntos. É isso aí. A gente está com 128 pessoas até esse momento, tá, Juliana? Ai, gente, olha só que maravilha. Fico muito feliz. Tá, a gente podia fazer um registro, né? Rápido. Vamos abrir as câmeras aí, gente. Vamos. Preciso engajar meus seguidores. A gente seguidores. nunca fez isso, mas realmente a gente podia praticar isso. Fotografar o público. Eles me chamam, meu diretor na UFMG me chama de blogueirinha do marco legal de inovação. Ai, vamos lá, gente, fazer aqui nossa foto. Quem vai bater? Anderson. Eu posso fazer um print aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir a câmera, gente. Rápido aí para a Juliana não perder o voo. Ah, vai. Ai, peraí, vou fazer uma coisa aqui para ver vocês. Boa. Abra as câmeras, pessoal. Mais uma. Aí eu te mando, Ju. Pronto. Beijo. Desculpa a correria. Tchauzinho. Lembrando, nos sigam nas redes sociais, o endereço do Instagram e do LinkedIn está aí na tela para todo mundo. Valeu, até a próxima. Super obrigado, gente. Muito bom a participação de vocês. Até a próxima. Última quarta do próximo mês. Até breve.